Bom dia. Que Jesus nos abençoe nessa manhã e que Ele mesmo nos ampare nessa exposição. Mal de Alzheimer na visão espírita. Como introdução, vamos ver de onde surgiu o nome, descrito pela primeira vez pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer, isso em 1909. Essa palestra eu tinha ela antes da pandemia e ela traz algumas estatísticas. No Brasil, 1.200.000 casos, passará de 50 milhões para 74,7 milhões em 2030. Olha só. Aqui nós já temos outra, Passará de 35,6, eu fiz questão de deixar as duas porque foi atualizado. Passará de 35,6 para 65,7 milhões em 2030. Então aqui nós já tivemos uma linha ascendente. O número de doentes chegará a 131 milhões em 2050. Antes a previsão era 115. Eu vou trazer alguns exemplos porque fica mais fácil para a gente compreender. Aqui é uma reportagem, ela era jornalista e o vô dela foi diagnosticado com Alzheimer. Então ela conta que ela foi visitar o vô e o vô era aquela pessoa, para ela, na mente dela, aquela pessoa ativa. Ele era taxista. Ele, quando ela casou, é que ajudou a instalar os móveis da casa, do apartamento no caso. E ela ficou com essa imagem, mas como só ia acontecer conosco, os netos, os filhos, casam, às vezes vão para longe, ela ficou um tempo sem visitar o avô. E quando ela foi visitá-lo, a surpresa foi que ele estava sentado em casa, dizendo que queria ir para casa. E essa é uma característica, tanto meu pai quanto meu sogro tiveram o mal de Alzheimer. Então eles estão em casa e querem ir para casa. O meu pai lá no Rio Grande do Sul, a gente ia visitar, ele falava, olha, eu quero ir lá na minha mãezinha porque ela está me esperando. Porque a gente perguntava, para onde o senhor quer ir? O senhor está em casa. E aqui aconteceu a mesma coisa com ela. O que ela fez? Ela teve quase que um choque, viu o olhar de desespero da avó, pegou o vô, no impulso, levou para o quarto, abriu o guarda-roupa, mostrou as roupas para ele e ele teve aquele instante de lucidez, porque a doença estava no princípio. Então depois eles foram no médico, foi evoluindo e realmente foi diagnosticado com o mal de Alzheimer. E o mais difícil foi, ele dirigia e ele queria continuar dirigindo, uma pessoa extremamente ativa. Aconteceu conosco, certa feita o meu pai entrou no carro e segurou na direção, e um alemão forte que ele tirava ele dentro do carro. E o horário correndo, porque a gente tem os compromissos, filho para a escola na época, então é bem complicado. Será que é possível que tenhamos jovens com Alzheimer? Também essa estatística, olha só, isso aqui é de 2010. Essa mulher, ela teve um tipo raro de Alzheimer, que ela foi diagnosticada quando estava grávida. E quando ela teve o bebê, ela não sabia que era filha dela, tanto que tinha evoluído. Então, o esposo teve 2 para cuidar, porque é praticamente, como vocês verão essa manhã, a atenção 24 horas, quase como com uma criança. E agora as estatísticas já evoluíram, então um chinês com 19 anos já diagnosticado com Alzheimer. Então, se tudo está mais precoce, o que impede que doenças que deveriam aparecer lá pelos 65 anos começam a aparecer pelos 50? É um alerta para nós. É incalculável o número hoje já de crianças que estão com déficit de atenção, que é a primeira fase da doença do Alzheimer. Os motivos a gente vai dizer que é o estilo nosso de vida hoje, os estimulantes, a cafeína, cadê o gaúcho, o chimarrão e outros, Mas quem garante que o nosso estilo de vida, já começam as reflexões, tende a mudar? Quanto tempo o nosso organismo vai suportar até começar a degenerar? É possível que em breve tenhamos jovens com Alzheimer? E o que é o Alzheimer? Afeta a memória e é incurável. Agora em outubro eu fui para Maceió e tinha um neurologista do meu lado. Não teve como ver que ele estava estudando no notebook. Eu fiquei olhando e eu vi as imagens, estava tudo em inglês e eu perguntei para ele:
como é que está essa questão desse avanço? Ele falou, por enquanto não tem cura, tem sim o exame para detectar agora, né? Exame de sangue, que antes não tinha. O risco, logicamente, aumenta com a idade, duplica-se a cada 5 anos, a partir dos 65 anos, e chega a 50% aos 85. A presidente da DI, Deise Costa, diz que a doença representa a maior crise social de saúde do século XXI. Então, ela é uma doença neurodegenerativa, é um tipo de demência, provoca uma deterioração, como nós vamos ver hoje, global, progressiva e irreversível. E não é só a memória. A atenção, a concentração, a linguagem, o pensamento e outros. A gente poderia perguntar qual que é a diferença, então, na senilidade, no envelhecimento, né, cerebral. A demência da idade, ela é progressiva, a degradação da circulação cerebral devido à aterosclerose, que leva ao surgimento das alterações cognitivas, a memória, a percepção, algumas lesões vasculares, pequenos infartos cerebrais, pequenas tromboses por obstrução, são aparentemente silenciosas. Mas aí a gente pode justificar o problema no cérebro. Os sintomas são a deteriorização intelectual, a desorientação do tempo e do espaço, e assim por diante, como nós vamos ver hoje. A alteração no comportamento. Olha só, se a gente fosse pegar um exame, como que seria um cérebro, a gente que não é da área, né? Como que seria um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer? Aqui ele está literalmente, na nossa linguagem, como um murchou. Então, é uma forma de demência devido à morte das células cerebrais e começa a aniquilar a memória e as funções mentais. Tem algumas fases, logicamente que aqui a gente vai ver as fases, às vezes o paciente não segue exatamente essa ordem, mas aqui é mais para fim de exposição e para fim de estudo. Primeira fase, perda da memória. Isso é normal conosco. Às vezes a gente marca, né, uma palestra, puxa vida, uma reunião, esqueci. Ou a gente vai falar o nome do colega, como que é mesmo? Ah, Fernando, lembrei, né? A gente força um pouquinho, a gente consegue lembrar. Uma pessoa com Alzheimer, ela esquece as coisas com frequência e não consegue lembrar mais tarde, principalmente os acontecimentos recentes. Então, como eu comentei do meu pai, vou dar um exemplo. Ele lembrava o nome do churrasqueiro que tinha feito a festa do casamento dele, 50 anos atrás, mas não lembrava que tinha almoçado 5 minutos atrás. E aí eles ficam cobrando, né? Cadê meu almoço? Dificuldade nas tarefas domésticas. Então, por que a gente falou de atenção 24 horas? Talvez hoje, domingão, a gente chega em casa, coloca lá um franguinho, uma batatinha no forno e esquece e queima. É normal. Só que eles não vão lembrar. Então, o que ele fazia? Ele pegava chimarrão, em vez de colocar a chaleira, ele colocava a térmica, aí lá o plástico. Então, acaba sendo perigoso deixar o gás ligado, ou o corte mesmo. Então, eles acabam sendo incapazes de preparar a própria refeição, ou esqueceu o que comeu. Então, começam as cobranças, e aí começa a dificuldade de relacionamento. Mas você não me deu meu café da manhã. Não, eu não almocei, vocês querem me deixar morrer de fome. E assim por diante. Assim, às vezes o paciente tem outras problemáticas. No caso do meu pai era também diabético, então não podia, tinha que fazer a dieta certinho. Certa feita, nós fomos visitar um pai de uma colega espírita. Ele estava numa clínica, não era por Alzheimer, e lá tinha um senhor de 60 anos, diagnosticado com Alzheimer, um engenheiro. Ele caminhava de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, perguntando: cadê o meu filho que não veio me visitar? E eu perguntei para a atendente, ela falou: não, ele acabou de sair. E ele perguntando: cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? De 5 em 5 minutos. Problema de linguagem. Talvez eu esteja falando aqui, foge a palavra correta, mas rapidamente a gente substitui por outra e a frase tem sentido. Vocês conseguem compreender. O paciente de Alzheimer não, ele pode esquecer e não ter conexão.
Então começa a ficar difícil, por exemplo, os meus filhos eram menores, as crianças, os velhos já são um pouco, né, isolados, aí acaba não tendo mais convívio, porque você não consegue travar um diálogo, as frases ficam sem compreensão. Perda da noção de tempo e espaço. Talvez a gente vá no shopping lotado, domingão, você deixou o carro, puxa vida, onde eu deixei o carro mesmo? Acontece, isso é normal, mas no paciente com Alzheimer não. Então o meu sogro lá no Rio Grande do Sul, bem magrinho ele pulava o muro e sumia. Certa feita ele andou a cidade inteira, cidade pequena, parou lá no último ponto, ninguém sabia onde ele estava e ele literalmente caiu na sarjeta, exauriu todas as energias dele. A sorte que era uma pessoa conhecida e acabaram encontrando. De vez em quando a gente vê esses noticiários, né? Paciente perdido. E o que acontece? A família tem que acabar colocando cadeado e redobrar aí a atenção. Discernimento debilitado. Às vezes a gente faz um cortezinho e fala, não é nada, mas se começar a doer, se começar a ter pulso, enfim, algum sinal de infecção, a gente vai correr para o médico. O paciente de Alzheimer ele não tem noção disso. E o que acontece? Pode dar problema. Então, nem para fazer a barba, no caso dos homens, eles vão precisar de ajuda. Vestir-se adequadamente. Então, meu pai trouxe aqueles casacos grossos lá do sul, né? E era um calor como estava esses dias, 40 graus. Eles podem aparecer apenas de calção ou casaco. Ou, o que aconteceu, um amigo nosso, ele é músico e o pai também. O pai era um maestro muito conhecido aqui em Londrina e foi diagnosticado com Alzheimer. O filho foi fazer uma confraternização e esqueceu de contar para os convidados que o pai estava doente. E ele era conhecido no meio dos amigos dele. Em determinado momento da festa, o pai apareceu com a fralda, que tem um determinado momento que eles têm que usar fralda, só que a fralda estava suja em cima da cabeça, que chocou ali os participantes. Então, tem que ter todo um cuidado para preservar também, comunicar as pessoas. Problemas de raciocínio. A gente agora, calculadora no celular, tá fácil, né? Calcula ali rapidinho, a gente acaba até esquecendo a tabuada. Mas se a gente forçar um pouquinho, a gente lembra, né? Eles podem esquecer os números, ter dificuldade para escrever. Então, eu não sei se existem ainda hoje, Caetano, mas antigamente tinha aquele recenseamento lá do INSS, você tinha que ir lá e fazer assinatura. O nome do meu pai era Kurt, K, ele fazia o K. Chegava no U e esquecia, como que ia assinar? Então é um problema também. Trocar as coisas de lugar. Carteira, chave, às vezes é normal, gente, né? Onde eu coloquei minha carteira, minha chave. Mas o doente de Alzheimer, ele pode colocar num lugar completamente desordenado. Então ele pode pegar uma fruta, uma laranja, por exemplo, e colocar no guarda-roupa. Perder a dentadura e assim por diante, a prótese. Um ferro de passar na geladeira, um relógio no saleiro. A alteração de humor. De vez em quando, a gente altera também. A gente deveria, né? Ainda mais conhecimento espírita, está sempre no topo, mas não é assim. Às vezes acontece alguma coisa, a gente cai um pouquinho, aí a gente levanta, cai, levanta. A gente tem ciclos, né? Fases, naquela semana, naquele dia. Mas o paciente, ele tem uma alteração repentina. Então, o primeiro ponto para a gente reconhecer um paciente de Alzheimer é quando ele está sentado com o olhar vago, assim, perdido. Mas, às vezes, eles estão muito felizes e de repente começam a chorar. Um dia o meu pai levantou, sentou na sala e começou a chorar e falou, eu preciso te pedir perdão. Eu falei, vai desencarnar. Por quê? Alemão, duro, veio me pedir perdão, não era da doença, né? A gente aceitou, conversou ali. Ou então, essa alteração aqui na personalidade também, a gente não é o mesmo, a gente amadurece, a gente muda, mas eles podem ficar desconfiados, podem ficar calados. Então eu vou contar alguns exemplos que aconteceu. Uma vez ele levantou cedinho, sentou e falou assim, minha mãe veio me visitar. A mãe dele morreu no parto do irmão seguinte a ele, ou seja, ele era bem pequenininho, seus 3, 4 anos. E ele falou, minha mãe veio me visitar. Eu falei, pronto, enlouqueceu de vez.
Aí ele falou, onde que ela está morando? Eu perguntei para ele. Falou, lá na Estrela d'Alva. Eu falei, pronto, está fora da casinha. Mas antigamente não era WhatsApp, a gente recebia as mensagens pelo e-mail, né? Recebeu uma mensagem espírita, colônias espirituais. Você vê logo em seguida ao fato. Uma delas, Estrela d'Alva, sobre Gramado, no Rio Grande do Sul. Falei, olha como a gente é ignorante. Era um recado que ele estava passando. Ou então, nessa questão aqui de ficarem desconfiados, calados, e depois vocês vão ver a explicação espiritual. Às vezes eles, além de dizer isso, né, você quer me matar, você não está me dando a minha refeição, eu vou morrer de fome. Às vezes ele olhava para o meu esposo e dizia assim, seu negro, sua casa é lá embaixo, nossa casa tem 2 andares, é lá embaixo, a casa de vocês é lá embaixo. Então a gente tem que estar munido de muita paciência nessa hora. Então eles podem ficar desconfiados. Eu cheguei e falei, ele tinha a suíte no quarto dele, ele falou, eu não vou mais nesse banheiro aí. Eu falei, por quê? Não, porque o Padre Pio, ele era protestante, mas o padre do lado da escola, na infância, o Padre Pio está lá no banheiro. Aí, como espírita, eu falei para ele, vamos fazer uma prece. Depois, no tempo, eu dei para ele e aí, nunca mais ele viu o tal do Padre Pio. Perda de iniciativa. Logicamente, com tudo isso, ele já não tem mais iniciativa, como falamos, para banhar-se, para vestir-se, para passear ou para preparar a alimentação. Então, se torna extremamente passivo. Agora, aqui, alguns traços. E por que isso aqui está aqui nesse momento? Para que a gente desperte enquanto é tempo. Alguns traços de personalidade que foram colocados por um médico espírita, Dr. Américo Canhoto. Ele tratou muitos pacientes de Alzheimer. Inclusive, começou a aparecer tanto paciente que um dia ele perguntou para uma família, mas quem é esse médico que está encaminhando para mim? Deram o nome, eu não vou me recordar agora, se é Eduardo Monteiro, alguma coisa assim. Quando ele foi pesquisar, era um médico desencarnado. Enfim, ele começou a tratar muitos pacientes. E aí ele começou a pesquisar como era a personalidade dessa pessoa antes, bem antes da doença aparecer. Então ele detectou alguns gatilhos aqui, alguns traços. Logicamente, quando a gente coloca isso, às vezes são todos, às vezes é um, como nas demais patologias, né? Costumam ser muito focadas em si mesmo. Sou você, sinto de mim, sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Ou seja, vivem em função das suas necessidades e das pessoas com as quais criam um processo de codependência e até simbiose. Então eu não sei aqui, vou falar a realidade lá do meu sul. O vovozinho se aposenta, o netinho vai lá, mas é mais para pegar a aposentadoria do que por afeto em si. E acaba tendo essa simbiose, essa troca. Ou então, seus objetivos de vida limitados em se tratando de evolução. Depois lá no final a gente vai ver algumas exceções, tá? Isso aqui é no geral, não quer dizer que é fixo que todos sejam assim. E a gente sabe com o Espiritismo, como o Marcelo colocou aqui na prece, né, a necessidade da caridade, da doação, de doar-se. São de poucos amigos, geralmente. Portanto, gostam de viver isoladas. Não ousam mudar. Essa fase, essa parte é para nós mesmos. Conservadoras até o limite. Aquela pessoa que a vida inteira acordou às 6:30 da manhã, porque às 7 horas em ponto ela tinha que ter o café da manhã servido, porque às 7:30 ela tinha que estar no serviço. E aí ela aposenta. E ela continua nesse mesmo ciclo. A dieta é sempre a mesma. Poxa vida, aquele dia a esposa resolveu ali colocar um temperinho diferente, um açafrão, um alho, não sei. Não aceito. Então, criam para si como se fosse uma rotina de ratinho de laboratório. Esse é o meu horário de levantar, de tomar café, de almoçar, de tomar banho e de dormir. Então, são muito metódicas. Costumam apresentar pensamentos circulares. Tudo isso foi estudo que o Dr. Américo Canhoto fez. Ou seja, ideias repetitivas.
bem antes da doença aparecer. Então você vai visitar 1000 quilômetros longe, né, Marcelo? Chega lá, você quer contar do teu serviço, do teu trabalho voluntário, das palestras, das crianças na escola. Mas o que acontecia? Dava uma volta e parava no assunto que interessava para ele. Transtorno obsessivo compulsivo, alguns têm toque com frequência, teimosas bem antes, desconfiadas, não gostam de pensar. Então, quando a doutora Jane Vilela assistiu essa palestra, ela falou que realmente o melhor antídoto é aqueles palavras cruzadas, aqueles que nos fazem pensar. Isso aqui nós já vimos. Conservadoras já vimos também. Leituras em fastia. Não são chegados a ajudar o próximo. Olha a magna doutrina espírita. Avessa muitas vezes atividades físicas, então facilmente entram em depressão. Quanto à agressividade, tem muitos que o meu pai mesmo jogava tudo que tinha na mão. O tempo eu fiquei esperto, principalmente quando acabaram e comecei a substituir o que era vida. Já eram agressivas, mas era contido, não estavam doentes. Lidam mal com as frustrações, sempre tentam camuflar, não se engajam, que nós estamos engajados aqui no trabalho, pode ser aí os grupos de terceira idade, enfim, alguma coisa no bairro. Muitos apresentam distúrbio da sexualidade, bloqueiam a afetividade. Então você chegava lá com criança, estou falando do exemplo da minha casa, não pegavam um neto no colo para fazer um carinho. Então nós temos aqui gatilhos que costumam desencadear esse processo. Na atualidade, a parcela da população que corre mais riscos são os que se aposentam, né? Porque fica na frente da televisão, quebra aquela rotina, se não gostar de pensar nem se enganjar, acabam se deprimindo, né? E aí a gente pode entrar dentro da doutrina espírita. Alzheimer e mediunidade, o que afinal de contas acontece? No decorrer do nosso processo, a gente vai vivendo, o corpo vai desgastando, o que acontece? Os laços fluídicos ficam flexíveis, que eles acabam falando com pessoas que nós não enxergamos e nem sentimos. Então, o padre, eu já dei um exemplo para vocês. Certa feita, eu entrei no quarto, ele falava alemão, mas era um alemão, não era gramatical. Era alemão colonial, dialeto. Ele estava falando um alemão clássico e eu percebia que ele falava, aí eu esperava um pouco, provavelmente alguém respondia. Chegam a transmitir o que dizem os desencarnados. Então, tanto do lado positivo como negativo. Então, quando ele disse assim, a minha mãe veio me visitar, ela mora em tal colônia, né? Na realidade era isso. Era uma comunicação positiva, mas eles podem ser usados de forma direta para as comunicações. Então, é essa condição fluídica que eu acho que quem assistiu o filme viu. Quem é espírita entendeu, quem não é espírita não entendeu, quando aparece lá o cordão, né? Porque ninguém vai entrar no seu lugar, você está ali preso pelo cordão de prata. Mais ou menos isso começa a afrouxar essa ligação com o corpo físico. Então, permite que eles acessem com facilidade o filme das últimas existências, principalmente da última. E pede, então, o Dr. Américo Canhoto que a gente preste muita atenção no que eles nos dizem nesses momentos que a medicina vai chamar de crise. Porque eles podem nos nomear com outros nomes, né? Acabei de falar, seu negro, a sua casa é lá embaixo. Podem nos tratar como se fôssemos outras pessoas. Ou então ele falava assim, meus gados, vocês venderam meus gados. Cadê meu gado? Eu falei, o senhor nunca teve gado. O senhor tinha uma hortinha do lado da casa, no Rio Grande do Sul. E quando infante, era um pouquinho do pai, não era fazendeiro, nem... Aí ele falava, não, eu cheguei a ser até o rei do gado. Ele falou, tanto gado que eu tinha que vocês fizerem com o meu gado. Então, preste muita atenção, porque eles podem nos relatar nesse momento o que fizemos junto, caso tenhamos participado na última encarnação.
E aí eu fico pensando, eu tenho mais 2 irmãs, uma desencarnou de câncer ano passado, e agora só tenho mais uma, mas éramos em 3. Mas ele veio do Rio Grande do Sul morar comigo, por que será, né? Nada por acaso. Então, nessa hora, eles dizem mais ou menos que os pacientes terminais ou febrios, né? Quando a gente fala que tá variando, falando coisa com coisa. A obsessão. É bem comum que a doença se instale através de um processo arquitetado por obsessores, porque o que eles apresentam de quadro, há alguns, né, tem as exceções, que não são adeptos à ajuda ao próximo, à caridade, como o Marcelo falou, ao amor incondicional. Eles ficam, como que a gente fala? Vulneráveis à vingança, à retaliação. É raro que bons tarefeiros do Cristo se transformem em Alzheimer. Claro que nós tivemos o caso, como Pedro Romero, que eu vou falar depois, o seu Sakai, temos a Célia Xavier aqui próximo, né? Depois a gente vai ver essas exceções. Mas, quais são os alvos do processo obsessivo? É o doente ou é a família? Alzheimer, um umbral para os ainda encarnados? Porque aí eles têm medo de dormir, aí passa a noite inteira acordado. Aí vai lá e liga a televisão no máximo, coitado dos vizinhos, porque não pode. E você tem que trabalhar no outro dia. Os cuidadores, um só não dá conta, às vezes tem que ter 3 até 4 para cobrir as folgas, né, Caetano? Os cuidadores têm 1000 histórias para contar, muitos comentários. Mas o que acontece espiritualmente falando? O espírito volta para a vitrine. Quando o espírito reencarna, quem não lembra da criança, ou dos filhos, ou do sobrinho, ou de criança falando, né? Que está brincando com um amiguinho imaginário. Às vezes fala até o nome. Assim como ele, quando reencarna, na infância o espírito está na vitrine e vai apertando os laços, na doença do Alzheimer ele volta para a vitrine no processo contrário, os laços se afrouxando. E aí, esse tipo de doença libera a nossa real condição, não tem mais a contenção daquela personalidade formal e mostra a sua verdadeira condição nua e crua. E nós poderíamos perguntar para quê? Quem pode se beneficiar com isso? Será que são os familiares mais atentos? Os profissionais de saúde? Uma médica fala que teve um caso na sua clínica em que tiveram que trocar o medicamento e a paciente, que era um docinho de coco, acabou quebrando os móveis da clínica, ficou agressiva. E ela foi expulsa da clínica. E eu pergunto, foi para onde? Então, será que para o cuidador é diferente o Alzheimer do rico ou do pobre? O que a gente vê mais? Cuidador agora aqui, a partir de agora, já vai dizer qualquer um que cuida, né? Caetano cuida da sua mãe, eu cuidei do meu pai. Ou o cuidador pago. O cuidador não interessa se é um familiar ou é um profissional. O que mais se vê? O pobre cuida, né? Pela família, e o rico é terceirizado. Mas quem ganha o quê? E quanto? Será que terceirizar tem algum mérito? Tornar-se doente de Alzheimer na classe média é uma loteria? Por quem ou onde nós seremos cuidados, dadas as estatísticas? É um cuidador ou é um responsável? Na infância, como falamos daquela moça que engravidou, na infância tem a babá, tem o cuidador. Vale a pena abdicar de uma tarefa de vida para cuidar de uma pessoa que, conforme nós vimos aqui, fez tudo para ficar nessa condição de necessitado? Quem ou o que dita os valores? E em que condições? Na dúvida, disse o Dr. Canhoto, chame Jesus. Ele explica tudo muito bem. Então entramos aqui no problema da obsessão. E aí Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno, Miranda também vai tocar nesse assunto. Quem obsedia quem? Cuidador e doente
são antigos obsessores um do outro, não é preciso recuar muito tempo nessa existência mesmo, a gente vai vendo como é que foi o nosso relacionamento com a pessoa. E a gente vai analisando os relacionamentos familiares. Se não é possível, não tem problema, porque pode ser na existência anterior e prestar atenção no que nos diz naquelas horas de crise da mediunidade. Preste atenção em tudo o que o doente diz. Vamos para o Divaldo. Sem dúvida, trata-se de um vínculo expiatório para o paciente e o seu grupo familiar. Embora a gravidade que se reveste essa degenerescência, adversários desencarnados pioram o quadro, afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão espírito a espírito, em razão do paciente encontrar-se em parcial afrouxamento aqui, desdobramento pela impossibilidade de utilizar-se do cérebro, então alucinando-o pelo medo que alcança as vascas do terror. Quem não assistiu, assista. Deus não está morto, Deus está morto. Aqui é a mãe, ele é um professor universitário, ele chega em casa e ele diz impropérios para ela. E tem uma cena do filme que ela está ali, pode ver, o olhar está vago, retratando bem o Alzheimer. Mas tem um momento que ele chega e fala umas coisas para ela e ela vira, ela tem aquele momento de lucidez, provavelmente inspirado pela espiritualidade agora superior, e fala para ele umas boas verdades. Assista no filme. Ele fica pasmo, como que ela, que estava doente, poderia falar tanto da personalidade dele, do que estava acontecendo com ele. Será que é uma doença silenciosa? Nem tanto os avisos não faltam, desde a infância. Por isso a importância da gente prestar atenção, analisar e estudar as características da criança, ter como hoje que é a evangelização infantil, né? A gente consegue diagnosticar o que nos espera no futuro, dia após dia, fase após fase. O nosso futuro vai ficando mais claro. Fique esperto, pede o doutor. Evangelize-se, no sentido não só de conhecer, mas de praticar, para não precisar voltar a usar fraldas. Remédios. Ajudar até que ajuda, mas resolver o problema, como eu conversei recentemente com esse neurologista, não tem. Então é impossível, ilógico e cruel se fosse, porque nem todos têm recurso, né? Porque na época eu entrei com pedido, não consegui, fui no geriatra, o geriatra falou o seguinte: você quer dar um medicamento? Você dá, mas é para inglês ver, porque não vai resolver. E aí muitos poderiam perguntar sobre o sono, né, Caetano? Porque não dorme à noite, então entra com a medicação para dormir. Eu optei por, depois de pesquisar, não, porque o paizinho era encarnado ainda na época, em Cambé, e ele me deu a seguinte orientação: pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso já estava acamado, vai no quarto, abre a última prece que sabiamente Kardec deixou para o espírito obsessor. Leia. Aí eu fui lá. Isso é para vocês replicar, para quem tem esse problemático. Comecei a falar, é o que eu falei, tudo que tinha perto ele jogava. Xingou Maria, xingou Jesus, xingou todo mundo. Daí a gente pensa assim: vou fazer uma vez, uma. Aí isso aí já é 2 horas da manhã, por aí. 1, 2, 3, 4, 5, até 6 vezes. De repente, ele olhava e falava assim: então, boa noite, minha filha. Literalmente aquilo saiu, muda até a voz, e aí todo mundo dormia. Porque, e se o paciente ele está sendo alvo de um processo obsessivo, é quase como com a depressão. Quando a gente faz o atendimento fraterno com pessoas depressivas, que tem vários tipos, e não vamos entrar no caso aqui, mas a Associação Médica Espírita, doutor, né, e o Lúcio e outros falam o seguinte: você, Roberto Lúcio, você dá um medicamento, uns abrem o canal mediúnico. Aí o paciente chega, e no atendimento fraterno ele vai dizer isso: troquei de medicamento, nossa, eu estou vendo. Aí ele volta no médico, que é o correto, o que é o médico que tem que dar o remédio, o médico muda a receita. Tá bonzinho, não escuto mais nada. Os obsessores foram embora. Quando é por causa obsessiva?
No Alzheimer eu vou medicar ele. E aquela pleiade de espíritos ali. Aí eu volto na orientação do seu Hugo. Pegue o nome do paciente, leve para a reunião mediúnica. Quando meu pai foi desencarnar, foram muitos anos, desde que nós visitávamos ele no Rio Grande, colocando o nome nas reuniões. No dia que ele foi desencarnar, justamente o dia que a gente trabalha na Casa Espírita, era uma sexta-feira, a época nós estávamos no nosso lar, eu me banhei para sair, ele desencarnou. Aí eu quase não enxergo, não tenho evidência, mas naquele dia eu enxerguei, até comentei com as Astolfo, uma pleiade de espíritos levando ele como que no colo. Mas se a gente não faz todo esse trabalho, Caetano, quem que vai levar nossos entes amados e queridos? Basta ver o filme. O filme retratou isso. Os mensageiros. Nas mãos de quem nós vamos cair? Então que a gente possa ajudar assim. Coloque o nome, faça o evangelho, aplique o passe, todas as ferramentas espíritas. Remédios usados sem a contrapartida da reforma, do pensar, do sentir e do agir, podem causar terríveis problemas no atraso evolutivo individual e coletivo, apenas abrando os efeitos, sem mexer nas causas, tapam o sol com a peneira. Remédios previnem, porque tem pessoas que correm para querer tomar para não ter. Claro que não, apenas adiam o inexorável. Um dos mais eficazes remédios já inventados, aqui já foi dito, é os grupos da terceira idade. Então aposentou, se engaja no movimento, não gosta, vai aprender a dançar, vai para os bailes, vai fazer o chá com bingo, viagem no grupo da terceira idade, enfim, ocupe a mente, né? A doença é uma moléstia que reflete o isolamento do espírito que se torna solitário por opção. O interesse pelos amigos é um bom remédio, caridade novamente, né? Desde que a gente saiba separar a vacina ativa da passiva. Estudar as características da personalidade, e a melhor maneira da nossa personalidade agora, né? É o estudo, o desenvolvimento da inteligência, da criatividade, a prática da caridade. Seguir ao pé da letra o recado que nos deixou o Espírito de verdade. Amai-vos e instruí-vos. Torne a vida produtiva. O livro dos Espíritos, o tempo avança, vai ficar para estudo. Questão 155, 156, quando fala aqui do desligamento, no caso que nós falamos antes, que volta para vitrine. O corpo não poderia viver sem a alma. O que mantém a vida corporal é o fluido vital e não o espírito. Só se extingue pela exaustão dos órgãos. O espírito desliga-se definitivamente do corpo porque está morto, mas não é desligamento do espírito que causa a morte do corpo físico. Ainda há uma ligação, então, no Alzheimer, ainda que tênue, entre o espírito e o corpo. Uma pessoa com doença de Alzheimer só vai, então, ficar mais para lá do que para cá. Então, vamos pegar aqui, ó. Parece que isso irá depender não só da evolução espiritual da pessoa, como também do estágio evolutivo da doença. Então, muitas vezes, aquele paciente que não é Alzheimer, mas que ele tem um EQM, o que ele relata? Uns relatam que viram familiares que entraram no túnel, outros batem no teto do quarto e fica ali mesmo. O que é isso? É o estágio evolutivo. E aí, lembrando também a analogia que o codificador deu com o instrumento. Se o violino está quebrado, não tem, mesmo que for um bom músico, não sai música. Se o cérebro está danificado, mesmo que o espírito seja inteligentíssimo, ele não consegue passar a mensagem. E aí fica a dúvida, o sofrimento na doença de Alzheimer. O grande sofrimento é dos familiares, da sociedade, não é o doente. Depois que ele sai daquele estágio do vô da menina que vai avançando, porque no princípio eles percebem que tem alguma coisa diferente. Eu estou ficando esquecida, eu estou trocando as coisas de lugar. Mas depois, quando avança, porque a gente não falou aqui, tem uma hora que vai acamado, vai usar fralda, não é só cognitivo, ele começa a não conseguir caminhar, quer dizer, afeta os movimentos, a fala nós já falamos. Então, quem que vai sofrer? Os familiares. É muito duro. É desesperador ver um ente querido, um ser humano, desconhecer os próprios parentes.
Eu acho que a coisa mais triste, Caetano, é ver o ente querido olhar a filha assim, o vô, e falar, mas quem que é essa menina? Ou para o próprio filho, quem é você? Não saber pronunciar o nome quando entra nessa fase da afasia motora, não conhecer o ambiente que está, e a coordenação. É um sofrimento ver uma pessoa dinâmica, ativa, definhando aos nossos olhos. Aí está a doença de Alzheimer, é uma prova extremamente difícil para os familiares, exige muita resignação, muito amor. E por que é importante falar na casa espírita? Porque todos os domingos vem alguém aqui falar sobre o amor. E como é bonito falar sobre o amor, mas e na prática? É exigido de nós muita resignação. A certeza na imortalidade da alma, na individualidade após a morte, a confiança na providência divina. Aí está, teremos aí, entre aspas, uma vantagem de ser espírita. Doutrina espírita consoladora, na certeza, nas respostas das questões existenciais, né? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Por que sofremos? Então o recado é que cuidemos bem dos nossos doentes. Sabemos que não é fácil, mas as dificuldades da vida são postas para quê? Para crescermos espiritualmente. E quem sabe, agora nós vamos falar do gênero de provas, não foi escolhido pelo doente antes de reencarnar. Então, para quem esteja passando por essa problemática, eu vou indicar um livro. Eu emprestei o livro não voltou para as minhas mãos. É do espírito Antônio Carlos, Entrevista com os Espíritos. Depois, se alguém quiser, tinha uma capinha verde. Vera Lúcia, do espírito Antônio Carlos. O que ele fez nesse livro? Esse livro não fala só do Alzheimer, mas ele tem um capítulo que ele entrevistou espíritos que desencarnaram vitimados do mal do Alzheimer. Não do Alzheimer em si, porque o Alzheimer não leva à morte. A pessoa pode ficar que nem aquele senhor de 60 anos e viver até os 80. Geralmente o que leva é a pneumonia, enfim, outras complicações. Então, entrevistou uma pessoa que fez tudo isso que nós vimos aqui, né? Nada para se melhorar. Estava lá em sofrimento no plano espiritual, até ser resgatado o processo que a gente conhece. Entrevistou um segundo espírito que tinha sido assim, nem o bem, nem o mal, meio morno, meio no mais ou menos, 50%. E depois se traz a vivência de um espírito que foi bondoso, como esse que nós falamos aqui, seu Pedro Romero, que esteve muitos anos à frente do Anália Franco, não é? Seu Manuel Sakai, que também no final da existência, logicamente, já estava com a idade avançada, também foi diagnosticado. Quantas pessoas auxiliou, mas aí vem o gênero de prova que muitas vezes o doente pede antes de reencarnar. Então nós temos que ficar tranquilos quanto ao sofrimento dos portadores desse mal. Praticamente ele não existe. Agradecer a providência divina, porque a maioria das vezes o paciente não percebe o seu comprometimento cognitivo, nem se dá conta que a sua memória está afetada. É um teste para nós familiares, para que a gente possa testar a nossa paciência de responder 1000 vezes, se for preciso, a mesma pergunta. Lembrando e fechando sempre com Jesus: amai-vos como eu vos amei. Espero que tenha contribuído. Se porventura alguém esteja passando por isso ou conhece alguém, não é espírita, não faz mal, pega o nome, traga para a reunião mediúnica, passa para o seu colega que frequenta um grupo, com o endereço para que se faça essa irradiação, traga um pouco de alívio e lance mão dessas preces preciosas que não ao acaso Kardec deixou, principalmente a última, para o espírito obsessor, caso haja agressividade. Muita paz e muita luz.